Quando a gente olha pro que foi que surgiu esse projeto, o Abrigo Amigo, ele é a produtificação, ele é exatamente a tradução de como a gente pode ajudar a comunidade, a sociedade a se desenvolver. Ainda mais nesses horários em que a única coisa que faz companhia para elas é um anúncio. E é aí que a gente entra. O case de hoje, turma, é muito, muito bacana. Ele é tema da nossa conversa e foi ganhador de múltiplos Smarts Brasil 2023. Tá? É o case Abrigo Amigo da UMAP BBDO para a Eletromídia, que ganhou um ouro em impacto social sem fins lucrativos e 2 pratas, uma em integração em plataformas e digital out of home e outra em inovação. Nesse episódio, Marcelo Pacheco, Chief Sales Officer da Eletromídia, e Rafaela Alves, Chief Data e Media Officer da UMAP BBDO, contam os desafios que enfrentaram para colocar de pé o trabalho que também ganhou um leão de ouro em Cannes, pessoal. Ao ver o case premiado, pode até parecer que a execução foi uma moleza, mas a dupla conta que encontrar parceiros para se envolver em um tema polêmico, como a violência contra a mulher, não foi tão simples assim. Eles foram aconselhados a não seguir com esse projeto, por várias pessoas, tá? Mas decidiram seguir em frente porque eles acreditavam não só no projeto, mas no impacto que ele ia trazer. É core nosso. A gente provê soluções para as pessoas que estão se movimentando ou que vivem nas cidades. E um pouco desse nosso conceito de que como é que eu transformo com tecnologia a vida das pessoas de forma melhor. Mas não é tecnologia pela tecnologia aqui, é a tecnologia que resolve um problema. A ideia surgiu a partir do mapeamento da UMAP BBDO de uma pesquisa que mostrou que 68% das mulheres do Brasil se sentiam vulneráveis no abrigo de ônibus à noite. A agência, então, convidou a Eletromídia para embarcar no projeto, que estava totalmente alinhado com o propósito da empresa para prover soluções para pessoas que estão se movimentando pela cidade. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Andréia e eu vou ficar com você até o seu ônibus chegar, tá bom? Ok, obrigada. Não faltaram desafios, pessoal. A tecnologia precisava funcionar bem. Afinal, quando uma mulher batesse na tela, ela precisava ser atendida imediatamente. E qual é a altura ideal para acionar o botão? Que tipo de câmera e alto-falante precisariam ser instalados? Quantas atendentes precisariam estar à disposição? Muitas dúvidas a serem sanadas e o processo era testado e reformulado a cada necessidade. Para escolher os locais mais indicados, foram mapeadas as áreas de maior índice de ocorrências e lá foram instalados o Abrigo Amigo. Mais de 2.500 chamadas, você teve 16 que foram ocorrências. O restante é exatamente o que a pesquisa fala. A mulher se sente vulnerável. Vulnerável significa, eu tô ali, eu não tô me sentindo segura, eu tô sozinha. Eu só quero um acompanhamento. Eu tô aflita, eu quero uma companhia. É isso. E é isso que o Abrigo Amigo, o core do projeto, é isso que ele entrega. Desde o início do projeto, já foram feitos mais de 2.500 atendimentos, sendo 16 deles ocorrências que precisaram da ajuda da polícia em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. Um dos insights que surgiram com o case foi de que é possível utilizar dados reais para extrapolar as demandas dos clientes. Além de responder a alguma necessidade existente, a agência sugeriu um novo produto que poderia criar uma conexão com consumidores em um momento muito importante. Essa é a Angélica. Gente, essa aqui é a Rose, ela tá Eu tô aqui com a comigo no Marcela. ponto de ônibus, esperando o Adivinha o ônibus. que é isso aqui? Entre as lições que ficaram estão a necessidade de respeitar o propósito da empresa e de fazer a pergunta como eu soluciono. A implementação do Abrigo Amigo também mostrou que mesmo para fazer algo evidente, é preciso coragem e assumir riscos calculáveis e que não existe nada grandioso que seja fácil de executar. Bora lá conferir?
Olá, eu sou Vinícius Novaes, editor do PropMark, e nessa série especial em parceria com a MMA Latam, a gente vai se aprofundar nos cases vencedores do MMA Smarts Brasil 2023. E hoje eu recebo aqui Rafaela Alves, Chief Data Media Office da Almap BBDO, e Marcelo Pacheco, CSO da Eletromídia, que vão falar sobre o case Abrigo Amigo, que levou um ouro em impacto social sem fins lucrativos, ESG, e 2 pratas em integração de plataformas e digital out of home e em inovação. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, é um prazer recebê-los. Obrigado. Bom, vamos começar do começo. De onde surgiu a ideia de criar o Abrigo Amigo? Cara, eu adoro contar essa história porque ela é muito genuína, né? Quando a gente tem esses casos reais, eles deixam a gente com orgulho. Na UMAP, a gente tem uma rotina de mapear e acompanhar pesquisas, dados, o que acontece no social, todo esse universo. Então, a gente tem uma rotina ali recorrente de levantar esses dados, entender o que é oportunidade, porque a gente acredita que isso tem o poder de alavancar grandes oportunidades, que não precisam partir de um briefing específico do cliente. Que o nosso papel é conseguir exatamente trazer o que está acontecendo e que as pessoas ainda não identificaram para pôr num briefing. Com isso, a gente teve acesso a uma pesquisa que trazia que 68% das mulheres no Brasil se sentiam desamparadas no momento que elas estavam à noite no abrigo de ônibus. Tá? Quando a gente olhou isso, a gente falou: isso é muito, muito relevante. Qual o percentual da população que usa e que utiliza o abrigo de ônibus diariamente na rotina? Imagina você se sentir vulnerável, né? O termo da pesquisa era vulnerável. Você se sente vulnerável 7 dias da semana, 6 dias da semana, a jornada de uma mulher trabalhadora que trabalha de segunda a segunda, todo dia ela tem essa sensação. A partir disso, o time de criação entendeu que ali existia uma oportunidade. Desenvolveu a ideia do projeto. Falou, cara, isso aqui funciona perfeitamente. Como é que a gente une tecnologia para que a gente gere isso? E aí foi quando a gente juntou com a Eletromídia, que é um grande parceiro nosso para todas essas empreitadas aí de ousadia. E a gente entendeu que existia ali um produto. Mas mais do que um produto, existia uma solução de amparo à sociedade, né? É isso aí. E pra gente, quando bateu essa ideia lá, a gente viu o seguinte, é core nosso. A gente provê soluções para as pessoas que estão se movimentando ou que vivem nas cidades. E um pouco desse nosso conceito de que como é que eu transformo com tecnologia a vida das pessoas de forma melhor. Mas não é tecnologia pela tecnologia aqui, é a tecnologia que resolve um problema que foi identificado na pesquisa. Uma que tecnologia é latente, eficaz, né? mas a tecnologia aplicada. Aplicada, exato. Não é tecnologia que você fala assim, legal, eu bato na tela e tem alguém que fala comigo. Mas o que acontece quando a pessoa bate na tela e fala com você? Isso é a solução aplicada. E é muito legal porque é aquela convergência de fatores, né? O MAP tem esse trabalho incrível de mapear, identificar e falar o seguinte, tem um parceiro que pode fazer isso, vamos conversar? E aí nasce toda essa ideia. Sem dúvida. Eu acho que tem um ponto que é importante falar, que é legal a gente falar hoje, e a gente vai falar aí cheio de prêmios, mas não foi uma jornada fácil. A gente identificou a oportunidade, a gente criou o produto, a gente entendeu com o parceiro que era viável a implementação do produto, mas a gente escutou muito não da maior parte dos stakeholders. O meu jurídico disse que não, eu não posso, não vai, isso vai afetar minha reputação, não, aqui nessa região não pode. A gente teve muito mais não do que sim no primeiro momento. Mas o mais legal desse projeto é como ele nasce de uma dor genuína, de uma necessidade genuína. Se você tem parceiros ali que querem desenvolver isso, você vai achar um caminho. E foi exatamente o que a gente fez no Abrigo Amigo, né? E eu acho que tem aqui uma coisa de coragem, cara. É legal contar essa história dos bastidores, porque todo mundo imaginou o seguinte, quando explodiu o case e ele se tornou real para todo mundo falou o seguinte, os caras fizeram isso para ganhar prêmio. Não foi essa a realidade, cara. A gente sofre um impacto inicial dizendo o seguinte, não faça de todo mundo. E a gente diz o seguinte, cara... Porque a gente é teimoso. Esse negócio é verdadeiro, é uma necessidade. Por que a gente vai recuar?
Aonde está o problema? Por que a gente não questiona o status quo? E isso é legal, porque aí tem a união das duas empresas dizendo o seguinte, mas a gente tem que bancar isso de alguma forma. E a gente vai e banca, depois de ter tomado 800 nãos em todos os lugares. Quais outros desafios assim o projeto enfrentou lá no começo? Viabilizar, pôr o projeto de pé, ele é desafiador. Porque você fala de tecnologia. Tecnologia está suscetível à falha, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente foi entender o quanto a gente conseguiria colocar de infraestrutura naquilo. Porque um ponto que é importante a gente entender, cara, se esse projeto não for escalável, ele também não faz sentido. Porque aí ele realmente vira uma gota d'água no oceano. Ele precisa ser escalável. Então, tinha que ser uma tecnologia que fosse viável financeiramente e que tivesse eficiência ali de atuação. É o primeiro. O segundo, você começa... Bem, quando a gente começa a falar é tanta coisa, né? A gente começa a mapear, a mulher apertou, não é a mulher. Vai ter gente que vai apertar e vai querer ficar fazendo piadinha. Vai, o que a gente vai fazer? Tudo bem, é um dano colateral que você tem. Então tem uma... se chegar alguém para assaltar, estiver assaltando aquela pessoa, como que a gente vai... Então assim, esse foi um trabalho imenso de mapeamento de danos que você Porque poderia ter. na rua tudo pode acontecer, né? Na rua tudo pode acontecer e não tem um script previsível. Sim. Você diz assim, agora eu vou tratar isso, eu vou tratar aquilo. Então, eu acho que o desafio inicial foi a gente conseguir mapear a maior quantidade possível de arestas que a gente precisava azeitar para botar ele na rua. E aí botar numa escala pequena para poder fazer um teste. E a partir daí, escalar para o resto, que é o que a gente está fazendo agora. Então, num primeiro momento, tem um mapeamento de tudo. Como a Rafa falou, é o seguinte, alguém aperta a tela, ela não pode não atender. Então, que tecnologia eu coloco lá para ter redundância para dizer o seguinte, quando apertar a tela, alguém vai te atender. E quando alguém te atender, ele vai ter que analisar a situação que está acontecendo naquele momento para ele endereçar a situação daquele momento, de acordo com a necessidade de quem está tocando na tela. Então, isso foi, agora vendo para trás, super divertido, porque a gente fez um bom trabalho de mapeamento. Mas ali no início, foi um estresse, porque você lida com o imponderável. É um número estúpido de variáveis acontecendo num momento curto espaço de tempo que você precisa endereçar. E como que o case impactou os negócios? O case impacta os negócios no primeiro momento, porque assim, quando a gente ganha o prêmio em Cannes, esse negócio viralizou numa proporção, cara. Mas assim, não era uma proporção nacional, era uma proporção internacional. Vocês esperavam essa repercussão? De longe que não. Não, de jeito nenhum. Mas eu acho que tem duas coisas que são muito legais. Ele viraliza e, obviamente, você ganha visibilidade, notoriedade. Mas o que eu acho que é mais rico é que ele traz um processo de aculturamento, para mim. Ele traz um processo de aculturamento de marcas que entendem que é importante apoiar e validar, e foi isso que a gente teve aí, né? A gente abriu ali 5 cotas, isso achei que estava melhor. Exatamente. Temos 10 marcas e preencheu isso rapidamente para apoiar o projeto. Ele fala sobre um aculturamento da indústria de entender que precisa produzir, que precisa produtificar coisas que entreguem mais do que um storytelling, que façam sentido, porque ele entrega um storytelling, mas ele entrega um storytelling que vai além da criatividade, ele passa pela necessidade, ele suporta uma dor real. Então ele traz um processo de aculturamento para quem vive essa indústria de marketing, de comunicação, que é muito poderoso. Ele trabalha com stakeholders que se propuseram a fazer comunicação, mas que se propuseram a trabalhar em prol do desenvolvimento da sociedade. É isso que a UMAP fez, é isso que a Eletromidia fez, e é isso que as marcas que estão apoiando o projeto estão fazendo. E junto você traz prefeitura, governo. No dia do lançamento, eu adorei que o Pacheco virou para mim e falou assim, eu daqui a pouco vou ter que colocar uma secretária específica aqui para atender as demandas que a gente está recebendo de prefeitura, dizendo que quer instalar. Esse interesse está... No nacional. Pulverizou. Porque o que aconteceu foi o seguinte, esse negócio começa em Campinas, vem para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, e esses caras se falam e eles se veem. Então começou a acontecer, os prefeitos de todas as cidades começaram o seguinte, também quero levar para a minha prefeitura. E a gente fala para eles o seguinte, ponha no seu edital
Quando você liberar a concessão de abrigos de ônibus, põe no edital que uma quantidade X tem que ter de abrigos, que são abrigos amigos, né? Que estão preparados para atender essa demanda da população. Eu acho que aí tem uma coisa legal, que é uma transformação cultural, e a gente levar, como a Rafa falou, assim, porque a gente cunhou um termo na eletromídia que eu gosto muito, que é o B2C, para brincar com a história do B2B, B2C, que é assim, como é que a gente traz marcas para ajudar a gente a construir soluções que impactam nas cidades? Isso é o B2C para a gente. Então, como é que a gente consegue transformar isso e ser um negócio que as marcas entendam que elas têm um papel na sociedade e que elas podem usar de parcerias como a nossa para poder prover um serviço de qualidade ou uma solução, porque o governo também não consegue fazer tudo isso. E aí é interessante também essa história de bastidores para ver a dificuldade dos governos de conseguir implementar essa solução por conta de todas as travas que eles têm, meu. É muito mais fácil para a iniciativa... De legislação que você diz? É muito mais fácil para a iniciativa privada fazer isso. É muito mais rápido, é muito mais ágil, né? Porque está todo mundo olhando o que os governos fazem e tudo mais. Então, tem uma inércia aí. E eu acho que a gente aí é feliz com essa história de ter uma... Primeiro, a gente está no mercado de marketing que explodiu e que viralizou esse negócio. Aí a gente impactou uma quantidade de marcas e de decisores de marcas que procuraram a gente e falaram o seguinte: eu quero participar do projeto. E uma série de outras que diz o seguinte: cara, o meu jurídico tá com medo aqui. Vamos implementar. A gente ouviu muito isso também. Mas isso faz parte do processo de transformação, parte, né? Esse projeto, ele é exatamente o script do que se discute aí no marketing 4.0, no marketing moderno, sobre processo de inovação. É isso aí. A gente pivotou, a gente idealizou, produtificou, pivotou, começou a implementação, vai ter um monte de aprendizado e vai escalar. Ele vai Então, evoluir, assim, é uma evolução natural. Ele é uma evolução natural. Mas ele tem um mindset de inovação. Que é, cara, eu produtifico, eu pivoto ele, eu entendo o que tem de gap, de oportunidade, como que eu melhoro isso. Eu testo, contínuo. E é contínuo. É isso aí. Né? Então, assim, se hoje tem 3 cidades, a gente espera que esteja no Brasil inteiro. Hoje são quantos mobiliários nessas A primeira 3 cidades? fase serão 100 mobiliários. Hoje a gente tem 70 implementado em funcionamento. Dividido entre São Paulo, Campinas e Aí Rio. são 54 em São Paulo, 11 em Campinas, 5 no Rio de Janeiro e vão ser 100. 70, 20 e 10. Então, a ideia é essa para a primeira fase. E aí, tem tecnologia que você tem que aportar no abrigo. Não é um abrigo comum igual ao outro. Por isso que o rollout também a gente está fazendo, porque isso tem que funcionar. De novo, o cara bate na tela, ele tem que ser atendido e tem que ter um protocolo de atendimento. Isso a gente criou. A gente criou uma central de atendimento que hoje tem 70 mulheres. Isso é outra coisa legal para contar. Isso gera emprego, A gente criou uma central de atendimento com 70 mulheres que atendem, elas estão das 8 da noite às 5 da manhã, lá disponíveis para quem tocar nas telas. E a gente vai escalar isso agora no Brasil. E todo o aprendizado que a gente está tendo é exatamente para a gente poder ter banda para entender o seguinte. Num primeiro momento, a gente falou o seguinte: vamos ter 100 abrigos. Quantas pessoas a gente precisa do atendimento? É um chute, cara. Você não sabe quantos atendimentos por dia. Só no dia a dia, né? Isso é super legal, Pacheco. Conta o número de atendimentos que a gente... lá. Olha, tem 70 instalado. Olha o número de atendimentos que a gente já fez mais... O número exato é 2.533 atendimentos. A gente atendeu 2.533 ocorrências das mais diversas possíveis. A gente está interligado no SIC. O SIC é o Centro de Informação e Controle do Governo do Estado, que está interligado à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, à Anvisa, a um monte de lugares. Efetivamente, dos 2.533 atendimentos que a gente teve, 16 foram ocorrências mesmo. Gente que está passando mal e que precisa de atendimento. Gente que está sendo ameaçado e precisa do atendimento da Polícia Militar. Então, todo esse espectro foi montado e agora, quando a gente montou, no primeiro momento a gente falou o seguinte: são 100 abrigos. Quantas pessoas a gente põe? 70. Agora a gente está mensurando para dizer o seguinte: eu preciso de 70, de 20, de 40, de 80. No primeiro momento, eu diz o seguinte: vamos pecar pelo excesso, porque aí é o seguinte: se eu tenho 100 abrigos, no mesmo momento 100 pessoas tocam na tela, eu preciso ter 100 atendentes. E o que a gente está vendo não é assim. Então a gente está, de novo, processo de inovação, cara. Teste, aprende, pivota, modifica, continua e amplia. Exato. Não, e é muito legal você pensar nisso. De mais de 2.500 chamadas, você teve 16 que foram ocorrências. O restante é exatamente o que a pesquisa fala.
A mulher se sente vulnerável. Vulnerável significa, eu tô ali, eu não tô me sentindo segura, eu tô sozinha. Eu só quero um Eu tô acompanhamento. aflita, eu quero uma companhia. É isso. E é isso que o Abrigo Amigo, o core do projeto, é isso isso que aí. ele entrega. Ele vai lá, eu vou te fazer companhia, eu vou conversar com você aqui. Eu tô te vendo. As pessoas perguntam, você tá me vendo? Mas que cor é minha roupa? Porque as pessoas desconfiam, né? Aí você fala, a atendente fala, não, você tá com uma blusa azul, uma calça jeans, um tênis laranjado. Olha, você tá me vendo? A pessoa passa a sorrir. A pessoa que tava com Ela a se cara sente franzida. de fato acompanhada. Acompanhada. Porque ela tá acompanhada ali de alguém. Né? A diferença é que talvez pra ela estar acompanhada ali, se não tivesse o Abrigo Amigo, ela tem que sacar o celular dela. Ela já se sente desconfortável também, porque tem medo de ser assaltada. Então ali não. Ela acha uma companhia, ela ganha luz. Imagina, o Abrigo tem uma iluminação ali na hora que a pessoa atende, né? Vem uma luz, vem um holofote, vem uma pessoa conversando com ela, tira a atenção dela do medo, tô aqui exposta sozinha. Então, assim, é muito genuíno. É muito legal, porque assim, o que a Rafa tá falando tem uma quantidade significativa de pessoas que bateram nas telas para agradecer. Olha que legal. Assim, e aí é muito engraçado, tem depoimentos assim, pô, eu vi o vídeo de vocês e agora eu tenho aqui no meu abrigo. Muita gente bate e diz o seguinte, cara, eu só queria que você ficasse comigo aqui. Que é o propósito do projeto, que é muito legal, resolver o problema. Que é a questão do acolhimento que a gente estava falando, isso. né? É isso. E eu acho que tem um negócio legal que é, os abrigos foram escolhidos em regiões de vulnerabilidade também. Essa seria uma pergunta que eu ia fazer. Como que foi feito esse mapeamento dessas áreas? A gente mapeou as áreas, na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, por exemplo, tem as áreas mapeadas de maior índice. Foram nessas áreas mapeadas de maior índice que a gente instalou os abrigos. Eles estão exatamente nessas regiões. Então a gente também... Geralmente são lugares mais... Não, são lugares que tem uma circulação de pessoas depois das 8 da noite maior. Isso não quer dizer que tá na Zona Norte, você tem na Zona Sul, tem você em todo tem lugar. Tem em todos os lugares regiões. da Tem todas as cidade. regiões cobertas, mas onde tinha um índice de circulação de pessoas e também uma quantidade de ocorrências também significativa, é ali que a gente foi. Ô, Rafa, eu queria que você comentasse um pouco sobre o acolhimento, que era aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Da importância do Abrigo Amigo nessa questão do acolhimento. Cara, eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que primeiro é você entender genuinamente qual é a dor que aquela comunidade, aquela sociedade está passando. A gente tem qualquer stakeholder que trabalhe com comunicação, com marketing, tem essa obrigação hoje de desenvolvimento da sociedade. Quando a gente olha para o que foi que surgiu esse projeto, o Abrigo Amigo, ele é a produtificação, ele é exatamente a tradução de como a gente pode ajudar a comunidade, a sociedade a se desenvolver no final do dia. Então, assim, o projeto, ele traz uma essência de eu vou criar uma nova oportunidade para que aquela dor seja tratada numa esfera de comunicação, de marketing. Isso é muito legal, porque você sai de um papel passivo, às vezes, de estar simplesmente ali entretendo as pessoas, para um papel colaborativo. Então, quando a gente fala sobre o acolhimento, o Abrigo Amigo, não tem jeito de você não se orgulhar de fazer parte dele. Eu falo assim, não tem uma pessoa que seja envolvida nesse projeto que não se orgulhe. Por quê? Porque ele genuinamente, ele entrega para a marca visibilidade, ele entrega para a marca um propósito, ele entrega para a marca desenvolvimento. Tudo isso é acolhimento. Tudo isso é acolhimento. Sabe por quê? Porque você está falando sobre uma construção sólida que vai impactar positivamente aquela mulher que vive um momento de fragilidade. Não tem como. Pensa aquela mulher que fica ali às 10 horas da noite, sozinha num ponto de ônibus. Agora ela vai lá e clica na tela. Aí aparece uma marca que apoia, vou falar um dos meus clientes. Pode falar marca? Nome de marca, gente? Vai lá, Bradesco Seguros. Vai lá, aparece o Bradesco Seguros, apoia esse Abrigo Amigo. Ou outras marcas que apoiam também. Não tem como essa mulher não se sentir acolhida por aquela marca. Então é sobre uma conexão real que você está criando ali. Para mim, essa é a grande sacada do que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu criar um produto que é genuíno, que contribui para a marca, mas que interfere drasticamente em como aquele cidadão, aquela pessoa se relaciona com a marca ou com a sociedade. E tem uma coisa legal, que é assim,
O abrigo tá todo tematizado nas cores da marca. Tem isso. O abrigo ele tem toda uma comunicação que diz que aquele é um serviço oferecido por uma marca. Por aquela marca. É muito legal. Então, durante o dia normal até as 8 da noite, está tendo comunicação. Comunicação, inclusive, dessas marcas que nos apoiam. A partir das 8 da noite, continua tendo uma comunicação, mas com foco maior naquela marca, dizendo para você assim, olha só, esse é um abrigo amigo que tem um serviço aqui das 8 às 5, se você tocar nessa tela, você vai ser atendido, vai ter uma companhia e quem faz esse oferecimento para você é a marca tal. Então é muito legal. Outro dia eu estava andando de carro à noite na Washington Luiz, queria até filmar, mas não consegui, porque a Washington Luiz estava em velocidade. E tinha uma moça, nós temos um abrigo amigo ali, tinha uma moça parada no negócio e a atendente estava falando com ela. Ela não tinha nenhum risco. Ela estava num lugar, tem um monte de carro passando, mas ela estava sozinha. Então ela devia estar se sentindo vulnerável, ela estava sozinha. Alguém pode parar com uma moto ali do lado, alguém pode parar com um carro. E ela estava, então dava para ver. E aí o que você falou. Dava para ver exatamente a luminosidade do abrigo, porque chamou a atenção, a luminosidade, uma atendente ali do lado e elas estavam falando sei lá o quê. Não era uma ocorrência, porque depois no dia seguinte eu falei, estava acontecendo uma ocorrência? Porque eu estava na Washington Luiz à noite e os caras, não, nenhuma ocorrência. Era só uma companhia mesmo. Era só uma companhia. Então é muito legal. E aquela pessoa que tocou naquela tela, ela viu a marca. Essa é outra beleza do projeto. Não é um negócio que estava ali despercebido. Ela tocou e ela viu a marca e falou assim, esta marca está trazendo esse serviço para você. E o abrigo está todo tematizado. Então é muito essa história de se inserir num problema real da sociedade e resolver ou minimizar um problema real da sociedade. Quais insights surgiram com a repercussão do case? Puxa, eu acho que tem um monte de insight. Primeiro eu vou voltar na história, assim, né? Como estava no nosso DNA ali. A gente que opera nas cidades, que opera no transporte público, que opera dentro de ambientes, a gente viu o seguinte, é parte do nosso DNA trazer parceiros que possam nos ajudar a melhorar a vida dessas pessoas. Dou como exemplo, as três, nós temos 2 estações sustentáveis hoje da CPTM, teremos a 3ª estação sustentável da CPTM, em que você transforma a vida das pessoas que estão dentro dessa estação. O cara chega lá, o banco está direito, ele tem carregador de celular, o banheiro está funcionando, tem captação de água da chuva, tem jardim vertical, tem toda uma melhoria nesse ecossistema. O insight que deu para a gente é o seguinte, como é que a gente pensa e expande esse horizonte? Reflexo disso é que a gente está trazendo para São Paulo. A gente começou em Porto Alegre agora abrigos sustentáveis, que tem placa de energia solar, Wi-Fi, carregador de celular. Nós estamos trazendo para São Paulo e para o Rio de Janeiro abrigos sustentáveis. É tudo por conta dessa onda. Se você puxar esse fio, você vai entendendo o seguinte, como é que eu posso me apropriar e retribuir para a cidade ou para os locais em que a gente opera, um benefício real, perceptível para a população. Quando a gente olha lá no caso da UMAP, para a gente foi muito claro o processo de como a gente continua utilizando de dados, de fatos reais, como que a gente manipula no sentido de análise e entendimento das oportunidades que extrapolam demandas pré-estabelecidas. O que eu estou dizendo isso? Um cliente traz uma dor que ele já tem do business dele. Em geral, a maior parte das agências vai trabalhar em cima disso. A gente também trabalha em cima disso. Mas o projeto Abrigo Amigo, ele trouxe claramente para a gente o quanto é rico, que já fazia parte do nosso DNA, a gente extrapolar essa caixa de receber um briefing e a gente trabalhar sobre dores reais e oportunidades reais. Como que a gente conseguiu produtificar algo que fazia sentido, e mais legal, né? Fazia sentido para vários clientes. Ele não fazia sentido para um cliente. Então, isso é algo muito rico. Inclusive, clientes que não são de vocês, porque vocês estavam abertos a levar a solução independente dos seus clientes da UMAP. Exato. Que isso é muito legal. Também. Exatamente. Então, assim, como que a gente consegue, a partir de um processo, e ele é um processo, gente. Eu sempre falo, inovação, as pessoas acham que inovação é aquela coisa assim, né? Surgiu Tive uma aqui. ideia maravilhosa. Não, inovação demanda da maior disciplina que as pessoas podem ter. Inovação demanda de você repetir o mesmo processo 85 mil vezes. Quando a gente analisa dados, tendência, a maior parte das vezes a gente não tira nada tão brilhante. Vai ser uma vez entre 1 milhão de vezes que a gente vai tirar uma coisa que é brilhante e que faz a diferença. Mas eu acho que tem uma riqueza aí de uma coisa, né? A gente vive uma avalanche de empresas querendo dado. E não faz nada com dado.
Guarda o dado. Ah, eu tenho uma informação. Eu acho que tem uma coisa de partir do pressuposto de que você identificou um negócio e a coragem de falar o seguinte, isso é importante, é um dado e eu vou transformar isso num produto, meu. Eu acho que aqui tem uma coisa brilhante que a UMAP fez, que é essa história do seguinte, pô, a gente criou um processo de análise de dados estruturado, porque é bem verdade, né? Eu analiso estruturadamente e eu faço alguma coisa com isso. E aí o que a gente vê aqui, que é a coisa mais legal, é que é um produto, cara, que ganhou uma escala internacional, meu. Entendeu? Como foi essa repercussão lá fora? Cara, foi gigantesca. A gente pode contar porque a gente estava em Cannes, cara. E aí o negócio vai tomando é uma onda, cara, que vai tomando, e o negócio vai tomando uma proporção, que a gente se assustou. É que é engraçado que o videocase, ele caiu no WhatsApp, né? E aí a reverberação é maior através e mais do WhatsApp rápida, é muito rápida. Na verdade, você tem uma mudança de comportamento. Eu brinco, eu falo que a gente vive uma era que não existe mais aquela coisa multi-channel, né? O poder da informação tá na mão de todo mundo. Com isso, de repente a gente estava lá e as pessoas começaram a acionar e mandar e falando, parabéns, foi você que fez. E eu falo, gente, como é que isso tá chegando? Eu tenho uma vida, uma rotina louca, e aí tava brincando, tem uns amigos, meu marido mora fora, e aí tava em Atlanta e daqui a pouco ele me liga e fala assim, vem cá, o que o MAP fez aí? O negócio de um abrigo amigo que eu tava aqui e tinha um monte de gente mostrando o vídeo. Eu falei, aí? Eles estão mostrando o vídeo aí? Ela falou, não. Foi assim que eu falei. Uma proporção. Não, e aí eu vou te contar uma que talvez eu não tenha te contado. O nosso CEO e o CTO vão para a China agora para ver fornecedores. E os caras entram nos nossos fornecedores e o cara pega o vídeo e diz assim, é de vocês, né? Cara, na China, cara. O cara sabia, porque sabia que a gente operava com esse negócio, a gente ia ter uma reunião lá e o cara mostra o vídeo e fala assim, isso é incrível. Como é que a gente faz para trazer para cá? E a gente diz o seguinte, que se a gente estivesse operando no mundo inteiro, a gente estaria instalando esse negócio no mundo inteiro, porque ela é uma solução global. Eu acho que não é algo exclusivo do Brasil. Não é algo exclusivo do Brasil, cara. Não, e ele tem uma coisa tão legal, que é assim, não é que a gente foi lá e criou uma tecnologia. É um insight. Por isso que eu falo, processo de inovação. Você fica ali. Aí vem, a pessoa tem a ideia criativa ali em cima daquilo. Cara, beleza, isso aqui vira um produto. Tá bom. Existe tecnologia. Como é que a gente pluga a tecnologia certa? Que é um trabalho minucioso de ir lá entender qual é a tecnologia certa. Mas você tá falando sobre algo que já existia e que não tinha dado clique ainda. Ninguém tinha conseguido juntar. Por quê? Porque provavelmente a pessoa não tinha visão dessa dor que existia. Então a pessoa não tinha conseguido fazer isso aqui, ó, o encaixe. Na hora que fez o encaixe, você fala, cara, você tá usando tudo que já existia. O abrigo já existia. A dor da mulher já existia. E a tecnologia já existia. É uma conexão, né? E tem uma coisa legal. É sobre concatenar. Sim. A gente fala muito isso na UMAP. A gente fala, cara, o papel da agência, o papel de um estrategista de comunicação é concatenar informações, é concatenar oportunidades. E o Abrigo Amigo é o reflexo claro disso. A gente, bastidores aqui muito legais, né? Quando eles desenvolvem toda a ideia e a gente tem que botar em prática, a gente montou um mock-up dentro da nossa sede. E aí, ó que maluco, assim, precisa ter um microfone, precisa ter um alto-falante, tudo isso está disponível. Botão para apertar, sensor de tela tem. E a gente começou a se deparar com coisas do seguinte, em que altura o cara aperta para que o sensor funcione? Ah, vamos botar um botão físico se aquele botar na tela não fizer não sei o quê? A câmera tem que estar com que angulação? O alto-falante tem que estar com que volume? O microfone tem que ser de que jeito para captar a pessoa que está no meio da cidade? Legal. Vida real. A gente vai instalar os abrigos. Aí cai uma mega chuva. Aí a galera diz assim pra gente não enxerga nada na câmera. Porque a água cai do abrigo e formou uma cascata na frente da câmera. E aí a gente fala o seguinte, caramba, precisamos pensar que no dia de chuva aí a gente criou uma caletinha para ficar em cima, para a água não cair para poder ver. A altura que a gente tinha colocado do sensor estava muito para cima, tinha que ser um pouco para baixo. Então, cara, esse aprendizado é muito legal. E é aquilo que a gente falou, né? Da evolução, de você entendendo teste e contínuo, andando, cara, né? contínuo. Como que vocês imaginam esse projeto daqui a uns anos? Vocês já pararam para pensar? Eu acho que o nosso sonho, assim, o nosso sonho é que isso tivesse em todas
Todos as os abrigos. cidades, todos os abrigos. E não precisa ser só da eletromídia, de novo. Essa é uma ideia que transcende eletromídia e Almap aqui. Então, eu acho que deveria estar, sim, em todos os editais de todas as cidades, dizendo o seguinte, não precisa ser 100% dos abrigos, mas mapeie as regiões que têm mais vulnerabilidade, implemente e ponha na concessão, porque aí o próprio concessionário vai dizer para quem está ganhando a concessão que ele precisa se preparar para isso, porque também não é um processo simples. Custa, tem que se preparar e tudo mais. Então, acho que o nosso sonho é que tivesse no Sem Brasil dúvida. inteiro, cara. E, quiçá, no mundo inteiro. E a gente Por fala o que não, seguinte, né? cara, por que não? Exatamente. A Porque China- tem um monte de gente que quer. Os chineses já gostaram da ideia. Cara, o chinês gostou da ideia. A gente, Americano ficou encantado. a gente ouviu todo coisa mundo. de Portugal, que as pessoas foram impactadas em Portugal. Então, assim, por que não em todos os lugares? De novo, a gente botou em prática uma tecnologia com usabilidade, com um teste real, que pode ser escalável em qualquer lugar. Em qualquer lugar. O protocolo está preparado. A gente pode sentar hoje numa universidade, né, Rafa, e falar o seguinte, gente pode dar uma vamos dar uma aula. aula. Vamos dar uma aula para E vocês o de como pessoal é vai que achar que faz. foi fácil. É, O pessoal vai então, achar que foi fácil. Porque agora a gente condensa tudo, mas a realidade é essa, cara. Já tem um protocolo todo estabelecido. Ctrl+C, Ctrl+V. Pega aqui, põe ali e implementa. Quanto tempo foi da criação do insight inicial até ele o Olha, primeiro? Deixa eu te falar, do primeiro, eu posso errar aqui, mais ou menos, mas eu vou te falar que foram 7 meses, 8 6, meses. 7 meses, é isso aí. Desde do primeiro momento, desde É isso daí. identificação do insight, criação do projeto, aí você começa a conversar para entender se aquilo funciona, entender se tem tecnologia, mais ou menos por aí, uns 7, 8 meses. É bastante tempo, cara. Bom, a gente já está acabando e eu vou deixar uma pergunta, assim, para vocês, cada um resumir 1 ou 2, 3 pontos à vontade de lição desse case para o marketing, para as marcas, o destaque de cada um de vocês, assim. Puxa, eu acho assim, a primeira coisa que a gente aprendeu é, se você tem uma empresa e trabalha com um propósito, percorra esse propósito a qualquer preço. Porque podem surgir coisas incríveis como essa que a gente nunca imaginou que ia tomar essa proporção, essa escala e esse prazer de entregar alguma coisa para a sociedade. A segunda coisa é, não pense que uma coisa muito evidente, como é essa questão de proteção da mulher, ela vai ser facilmente implementada. Porque a gente se deparou com muitos obstáculos, inclusive de marcas que têm relação umbilical com a mulher. Dizendo, eu não quero me envolver nessa celeuma porque ela é grande demais. E eu acho que a terceira coisa é o seguinte, segue seus instintos, porque acho que no primeiro dia assim que eu recebi a ligação, eu tive o mesmo impacto e a minha cabeça, né, os dois cérebros funcionando. O da direita falou o seguinte, nossa, isso vai ter um monte de problema. O da esquerda falou o seguinte, isso é maravilhoso, cara. Como é que a gente implementa essa parada? Então acho que é o seguinte, seguir um pouco o instinto, sabe? É uma coisa muito legal e não ter medo de enfrentar a situação, né? Porque eu acho que tem uma coisa aqui, uma palavra para mim que resume esse projeto. A Almap foi muito corajosa e a Eletromídia foi muito corajosa. A gente assumiu um risco e o risco que a gente assumiu foi controlável até certo ponto. Mas a gente assumiu um risco e agora a gente tem os benefícios e os louros disso, mas a gente foi resiliente, a gente foi corajoso e a gente foi tenaz em falar o seguinte, cara, vamos implementar esse negócio. Vamos levar, vamos botar para a vida real, porque as pessoas vão se beneficiar disso. Eu concordo super com tudo que o Pacheco trouxe. Eu acho que, para mim, tem um ponto que é muito importante, que todo mundo olhe, que é, cara, inovação. Inovação é um processo de determinação, né? E a inovação, quando ela vem com propósito, ela tem um poder arrebatador. Então, se eu pudesse dizer para todo mundo procurem menos buzz e procurem um pouco mais de propósito. Na hora que vocês trabalharem a inovação, e inovação não é só sobre tecnologia, é sobre a forma de ler, é sobre a forma de entender um dado. Se você trabalha inovação com um propósito, é muito difícil disso dar errado. É muito difícil. Quando você percorre só o buzz, a chance disso dar errado é verdadeira. Então, assim, esse para mim é o primeiro ponto. É algo que eu converso muito com o time e que eu acho que é o exemplo. Assim, cara, tá vendo? Isso aqui é o exemplo de como a gente constrói
e gera o buzz, muito acima do esperado, né? E acho que um outro ponto que é muito importante, e o Pacheco falou e eu concordo sobre a coragem, cara, tem um pouco de convicção. Convicção sobre o que você está fazendo e sabendo assim, não existe nada Certo. que vai ser 100% e que não tem um risco. É uma pitada de ousadia, uma pitada de coragem e convicção sobre, cara, eu tô seguindo o caminho certo, eu tô trilhando, ele é fundamental. Você vai ter dificuldade. Não existe nada que é grandioso que não tem dificuldade. Pode olhar para sua vida pessoal, profissional, para todos os projetos. O que foi de grandioso que você realizou, ele gerou alguma dificuldade, ele teve alguma adversidade, ele teve algum problema. Então, quando você se deparar com oportunidades como essa, que vão ter, sim, problemas, é importante que você olhe e fale, ok, como eu soluciono? Essa é a pergunta. É isso, a pergunta é essa. O Projeto Amigo, para mim, ele é sobre como eu soluciono. Não é sobre como eu apareço, ele é como eu soluciono. Como eu soluciono uma dor, como eu soluciono os problemas Que surgem que vão surgir a partir desse projeto. Mas ele é sobre solução. E aí, pra mim, assim, essa é a pergunta pra mim sempre que você vai fazer. Da vida, de qualquer projeto, da sua vida, da sua carreira. Cara, qual é a solução que eu tô buscando? A partir dessa pergunta, você vai encontrar caminhos. E às vezes você vai quebrar a cara numa coisa... O exemplo da chuva é esse, entendeu? Assim, tá lá, alguns dias não deu pra ver nada, mas tem solução. Qual é a solução? Põe uma calinha. Você vai ter solução sempre. Pra mim, faça essa pergunta e você vai encontrar caminhos frutíferos aí. Gente, obrigado pela presença de vocês. Marcelo Pacheco, da Eletromídia, Rafaela Alves, da UMAP. Foi um prazer tê-los aqui. Prazer é nosso. Prazer é muito, nosso. Muito grande. Gente, Obrigado então, a vocês. essa foi a série Smarts Criatividade Efetiva e Impacto de Negócios sobre os cases vencedores do Smarts 2023. A gente se vê na próxima. Até lá.